O assunto agora é Covid no esporte. Estudos mostraram que parte dos atletas infectados enfrenta muita dificuldade para voltar a ter o mesmo desempenho diante da doença. Eu não tinha disposição nem para ir na cozinha, às vezes. Eu morava num sobrado, estava no quarto, não queria nem descer porque eu tinha que subir novamente. O goleiro Júlio César percebeu logo no primeiro treino que a alta médica, depois da Covid, não era o fim dos efeitos da doença. Parecia que estava com um pouquinho de delay ainda para a velocidade da bola, velocidade para acompanhar os companheiros, tudo. Foi isso mais o que eu senti. Apesar da dificuldade inicial no retorno às atividades, o Júlio não teve problemas mais graves. Mas nem todos têm a mesma sorte. Pesquisadores de universidades brasileiras analisaram 43 artigos científicos com dados de quase 12 mil atletas de vários países do mundo, entre amadores e profissionais. O estudo, divulgado numa revista científica britânica especializada em medicina esportiva, indicou que parte deles teve problemas de saúde posteriores relacionados à Covid. Em 8% dos casos, os atletas desenvolveram sequelas importantes e persistentes que afetaram o desempenho a curto, médio e longo prazo. Esses sintomas podem perdurar por até 2 anos e eles podem culminar com doenças crônicas importantes, como diabetes do tipo 2 e hipertensão. Os irmãos Ketila e Kesley, atletas paralímpicos, sabem muito bem disso. Após a quarentena, eu fui fazer os protocolos de retorno aos treinamentos. E aí aqui a gente fez o eco, o eletrocardiograma, e nesses exames eles constataram que tinha alguma coisa errada com o meu coração. O diagnóstico apontou miocardite, uma inflamação no músculo do coração. E Ketila teve que se afastar das pistas por 4 meses. A nossa principal preocupação no atleta, que é alguém teoricamente saudável, com baixo risco cardiovascular, é de evoluir com morte súbita. Então, a principal causa de morte súbita na população jovem é a miocardite. Kesley não precisou ficar longe dos treinos, mas descobriu sequelas preocupantes no pulmão. Um médico me perguntou simplesmente se eu fumava. E se eu fumava há quanto tempo. Então, para uma pessoa leiga assim como eu acho que isso é chocante, porque eu sou um atleta que nunca fumei, nunca tive contato com fumante. Bruno Schmidt, do vôlei de praia, teve 70% do pulmão comprometido. Foram 2 semanas internado, 5 dias na UTI. Eu passei pelo pior do Covid, me tirou aí um bom período, me tirou a preparação para os Jogos Olímpicos. Eu tive que fazer uma cirurgia após isso também, então assim, realmente, não preciso falar nada, o Covid realmente me assusta muito. A doença também assustou um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e atrapalhou a adaptação de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain. Ele foi contratado em agosto de 2021 e rendeu abaixo das expectativas nos primeiros meses. A verdade é que me pegou muito forte. Me deixou com muitas sequelas nos pulmões. Eu não podia treinar. Voltei e fiquei cerca de 1 mês e meio sem poder correr, porque os meus pulmões foram afetados. Uma das questões importantes analisadas pela pesquisa foi o prazo para a volta à atividade esportiva. Na Liga Americana de Basquete ou na Liga Americana de Futebol Americano, né, a gente tem um retorno à prática preconizado de 5 dias. Será que todos os atletas estão aptos a retornar em alto rendimento num período tão curto? O que esse estudo nos sugere é que não. Voltei antes do que deveria. Queria correr, treinar, queria ir. E no final, piorou. Foi pior. Primeira vez que eu fui correr os 100 metros pós-Covid, quando eu percebi que eu só tinha corrido 50 metros e eu não tinha condição nenhuma de continuar aquilo, era desesperador porque era uma falta de ar terrível. Kesley corria os 100 metros na casa de 10 segundos. Depois da Covid, passou a correr na casa dos 11 segundos. 1 ano e 4 meses depois da Covid, a irmã Ketila ainda não conseguiu repetir o seu melhor tempo nos 400 metros. Hoje em dia a gente faz um treino forte na segunda, na terça eu estou extremamente cansada, na quarta eu estou pior ainda.
eu sinto que a minha musculatura não responde da mesma forma que antes. Bruno Schmidt, campeão olímpico na Rio 2016, pensava em defender o título nos Jogos de Tóquio, mas foi eliminado nas oitavas. A primeira conquista dele pós-doença foi mês passado, na etapa de Vila Velha, no circuito brasileiro, quase 1 ano e meio depois da internação. Acho que uma das partidas mais brilhantes que a gente teve, que eu já tive. Outros atletas ainda lutam para voltar a vencer. Você está simplesmente no seu auge, fazendo tudo da maneira certa e tudo dando certo. E simplesmente, através de uma doença, hoje é como se eu voltasse para o zero.